Você gostaria de ter um superpoder que transformasse você internamente, psicologicamente, sua estrutura mental, tudo em você fosse transformado? O humor. Não estou inventando e nem sou eu que digo isso. Há textos mostrando isso. Em 1927, Freud escreveu um texto, inclusive intitulado O Humor, aonde ele vai falar sobre isso. Mas por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Primeiro porque eu acho que vocês precisam ter essa arma e entender por que é que esta arma, chamada humor, nos salva. Porque só dizer que o humor é bom, tá na cara, mas por que psicologicamente isso me salva? Essa pergunta é justa. Então, primeiro eu quero trazer essa arma para vocês e quero que vocês entendam teoricamente isso. E depois, porque teve uma pessoa que deixou um comentário num vídeo meu dizendo que eu não era um psicólogo, eu era um palhaço. Aí eu não resisti, botei uma roupinha colorida e vim falar de humor, tecnicamente, para vocês. Quanto a você que disse que eu era um palhaço, numa boa medida eu devo ser, mas deixa eu lhe dizer, você está precisando de um abraço. Quando você encontrar comigo, me dê um abraço, porque você está precisando de um abraço. A sua agressividade não é normal. Quando a gente se encontrar, a gente se abraça, apesar dos desaforos que você disse no seu comentário, tá bom? Mas os desaforos, no final das contas, foram bons, porque me deram a chance de explicar para você esse superpoder. E confie, só o humor salva. Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E é óbvio que quando eu estou falando em humor, eu estou falando de bom humor, né? E não de mau humor, porque de mau humor o mundo anda cheio. E para que o seu bom humor melhore ainda mais, se inscreva nesse canal, venha fazer parte da família Nós da Questão, já começa ativando o sininho, deixa o gostei. Nesse vídeo, no final, se você não gostar, é só botar o não gostei. Mas bota o gostei agora, porque se você não gostar, você lembra de botar o não gostei. Se você gostar, você esquece do gostei, porque o elogio ninguém dá, a crítica ninguém perde. Mas agora é preciso que você entenda por que é que o humor nos salva. E existe uma série de fatores que vão ser transformadores de você se você adotar uma posição sempre bem-humorada diante das coisas. A primeira coisa é o humor funciona como um escudo do eu. Ou seja, o humor ele protege o nosso eu, o nosso ego. Quem eu sou, ele pode ser protegido internamente por esse escudo chamado humor. Porque ao usar o humor, o seu ego consegue lidar com situações dolorosas, estressantes, injustas, vergonhosas, sem se deixar quebrar, sem se deixar destruir. Então, se o seu eu, o seu ego, como queira, levar um impacto muito grande da vida ou passar por uma situação vexatória, se você conseguir responder a isso com bom humor, você estará protegendo o seu ego de se destruir. Ele vai conseguir lidar melhor com essa situação. E por que isso? Porque ao fazer uma piada com algo terrível, a pessoa consegue manter uma distância daquilo. Tanto que no texto de Freud que eu falei, O Humor de 1927, Freud ele começa o texto falando de uma tragédia, de um homem que havia sido condenado à morte e quando ele está sendo levado para a execução, na segunda-feira, é uma segunda-feira, ele diz, bom, ainda bem que a semana está começando bem. Foi uma forma do ego dele se defender da pena de morte a qual ele seria submetido dali para frente. Já que é numa segunda, a semana está começando bem, porque acaba hoje, né? Quem detesta segunda-feira adoraria isso. Veja, o humor protege você psicologicamente e mantém você mais íntegro emocionalmente. O humor tem uma força libertadora.
Se você percebe uma situação difícil com bom humor, a sua percepção será completamente diferente. No exemplo que eu dei do texto de Freud, a piada do "a semana vai começar bem" é uma forma de tornar a coisa muito menos aterrorizante. Certa vez, eu estava num parque de diversões e vi uma mulher sair da montanha-russa e ela ria. E a amiga dela parecia meio aflita, mas ela ria. E ela dizia à amiga o seguinte: mulher, deixa de besteira, a gente vai atrás de uma fralda. E eu olhei para a mulher e vi que eu vi que a calça dela estava toda molhada. Ela fez xixi nas calças na montanha-russa. E ela ria disso com bom humor e brincava com a amiga que estava aflita, dizendo: a gente vai atrás de uma fralda, eu estou precisando de uma fralda. Ela falava dela mesma com humor. Bem, você, no meio de um parque, fazer xixi nas calças por causa da montanha-russa é uma cena vexatória. Agora, você pode levar isso com bom humor, como a moça estava levando, transformando isso numa piada: eu preciso de uma fralda. Ou você pode: meu Deus, meu mundo acabou, que vergonha, que coisa. Para, bebê! Para e começa a entender que o bom humor é capaz de lhe salvar de praticamente quase tudo que possa ferir o seu psiquismo. E neste caso, não me venha confundir humor com piada e comédia, porque são três coisas diferentes. E qual é a diferença? O humor não visa apenas o prazer imediato. Uma piada é só um prazer imediato mesmo, né, que você vai ter. O humor não. O humor ele tem um caráter mais elevado. Ele é alguma coisa que de fato muda a percepção, protege sua estrutura. É diferente também da comédia, que apenas diverte. O humor é algo que fala mais com a sua alma. Não é tão efêmero como uma piada ou como uma comédia, que são apenas coisas que divertem. O humor, ele transforma a sua percepção de mundo e, neste sentido, protege o seu eu. O humor também lhe ajuda a sublimar as coisas. O que é sublimar? Transformar. Então, através do humor, você pode transformar impulsos muito negativos em coisas positivas. Quer ver um exemplo? Se você foi traído, você está muito magoado com isso, mas há pessoas que ficam profundamente humilhadas e envergonhadas por serem traídas. Há outras que brincam, dizendo o quê? Que levaram chifre, que agora são cornos, que tem o corno manso. O que tem de música falando de corno, tem muita, não é verdade? Então, por que é que existem essas músicas falando de corno? Por que é que você pode brincar com a traição? Porque você está sublimando. Você provavelmente está com muita raiva, a sua vontade era de vingança, era de revanche, era de bater talvez na outra pessoa. Mas você pode viver isso com muito bom humor. Isso não quer dizer que não doa. Isso não quer dizer que você não esteja machucado, mas isso novamente lhe leva para padrões aceitáveis de comportamento dentro da sociedade. Então, através do humor, eu consigo sublimar muitas coisas que não seriam aceitáveis socialmente, mas que através do humor a gente consegue fazer que elas sejam aceitáveis. Por exemplo, às vezes vontade de dar uma resposta mal criada ao seu chefe, mas quem tem a perder é você, e aí você pode sublimar essa vontade simplesmente sendo bem-humorado. Então, o humor pode lhe levar, sim, a sublimar os seus impulsos, tornando eles muito mais possíveis de serem expressos socialmente. Outra coisa é que o humor pode ser um aliado do superego. O que é o superego? De forma muito rasteira, o superego é o nosso juiz interior. Todos nós temos um juiz interior que diz: eu não posso fazer tal coisa, eu não devo fazer tal coisa. Por exemplo, é esperado que se você sentir vontade de matar alguém, que você se sinta mal com essa ideia. Nossa, que ideia pavorosa, matar alguém. Pronto. Isso é o seu superego impedindo que você ache que matar é uma coisa boa. Há pessoas que não têm um superego
tão bem constituído assim, né? Ou há pessoas que têm realmente uma falha nessa estrutura da censura, como os psicopatas, por exemplo. Mas o superego, ele é essa estrutura que nos ajuda a manter uma certa censura. Pois bem, o humor, ele pode ser útil ao superego. Porque o superego pode se valer do humor para transformar o sofrimento que você está vivendo em algo mais suportável, em algo mais palatável, que foi o exemplo que eu dei da moça no parque de diversões. Uma situação que o superego dela poderia dizer: que absurdo, você fez xixi nas calças, que vergonha, que coisa humilhante, tá todo mundo olhando. E seria o superego falando na cabeça dela. O superego dela se valeu do humor. Ao invés de condená-la, ao invés de julgá-la, ele transformou aquilo numa diversão, numa coisa bem-humorada, até porque, convenhamos, nada de muito inédito alguém molhar as calças por causa de uma montanha-russa. Eu já nem vou, porque se eu for, aí eu já tenho que ir de fralda, então eu já nem vou. E aí, se você observar nesse sentido, o humor aliado ao superego propicia uma visão mais madura e mais resignada da vida. Porque o humor serve para isso também, para que eu seja uma pessoa muito mais resignada com coisas da vida, sobretudo com coisas que fogem completamente ao meu controle ou à minha possibilidade de transformação. Eu não posso transformar tudo na minha vida, mas eu posso certamente encarar tudo com muito bom humor. Em outras palavras, o humor é uma habilidade psíquica que, se você a desenvolve, isso é treino para desenvolver, você passará a ver a dura realidade da vida, porque vamos combinar, a vida é dura, né? Você vai passar a ver a dura realidade da vida com olhos de muito mais leveza e sua vida ficará como essa camisa minha, muito mais colorida, muito mais animada, até que alguém chegue e diga: Você é um palhaço, você não é um profissional direito. Pois é, mas aí quando alguém olhar para você e lhe disser isso, você ria e diga: tudo bem, eu sou um palhaço. Venha, dê um abraço no palhaço. E tá tudo certo, porque até para ser palhaço, você precisa saber fazer. Pense nisso. Tchau, até a próxima.